Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Começa agora mais um programa Domingão do Carlão. Essa é uma atração apresentada por mim, eu, Carlão da Public. Trago hoje para vocês uma entrevista show de bola, exclusivíssima, com meu amigo Everardo Carvalho, diretor-presidente da Alta Genetics do Brasil. E ele vem aqui contar um pouquinho da sua vida, contar um pouquinho das suas dificuldades, das suas alegrias, das suas vitórias. E é isso aí, gente. O programa de hoje está simplesmente imperdível. Começa agora mais um Domingão do Carlão aqui nas lentes do Canal do Boi. Olá pessoal, este é mais um programa especialíssimo aqui dessa série Domingão do Carlão. E hoje vocês vão conhecer melhor um pouco um grande amigo, um amigo de mais de 3 décadas, o Everardo Carvalho. Everardo, obrigado pela sua presença, pela sua disposição, pelo seu tempo de estar aqui conosco, viu? É um grande prazer, mas não pode contar para os outros. Nós somos amigos há mais de 3 décadas, não fica ruim, hein? Pois é, pessoal, eu me lembro como se fosse hoje. Deixa eu contar essa historinha. Num dia qualquer de fevereiro de 1986, eu estava entrando para trabalhar numa empresa chamada ABS Pecplan, e a primeira coisa que me falaram é o seguinte: ó, você vai ter que fazer um curso de inseminação artificial lá na nossa central em Uberaba. Pois é, e lá fui eu, peguei um ônibus, entrei no ônibus, já no ônibus de quebra já conheci o Fernando, que era lá da VR. Fernando estava começando a trabalhar naquela época que eu acho que também fazia parte da Pecplan, enfim, uma história bonita. Fernando, meu querido amigo, e chegamos lá em Uberaba numa manhã lá de fevereiro de 1986, e lá eu já logo me apresentaram o manda-chuva da Central. E quem que era o manda-chuva da Central? Aqui eu apresento para vocês hoje. Everardo, você lembra dessa época, Everardo? Claro que lembro. Como esquecer? Agora vou te corrigir, hein? Era Pecplan Bradesco, não era ABS Pecplan. Pois é, rapaz, é mesmo. Mas naquela época tinha uma parceria qualquer entre a ABS e a Pecplan, né? Sim, a Pecplan era a distribuidora dos produtos ABS no Brasil. Isso foi até 92, 91, uma coisa assim, quando aí a ABS ficou independente. Mas até ali a distribuidora no Brasil era a Pecplan. Pois é, Pecplan Bradesco. Não, mas Aliás, bons tempos. Inclusive o Fernando Leite Barros, o primeiro emprego dele foi na Pecplan e fui eu quem o contratou. Hoje é esse sucesso todo que está aí. Eu fico muito feliz de ver gente que começou comigo com o sucesso que tem, né? Isso é muito bom. Ô, Everardo, você é um cara que formou muita gente, mas antes de falar do tanto de gente que você formou, né? E eu me considero um discípulo seu, porque comecei nesse negócio, tive a felicidade de começar com você como um grande mentor aí na época. Você imagina eu chegando lá de paraquedas nesse setor. E eu sempre digo, viu, Everardo, que a minha felicidade, a minha maior sorte, vamos dizer assim, foram as pessoas que Deus colocou no meu caminho. E você, vou te falar que você foi a primeira delas, né? Porque eu cheguei lá e lá estava o Everardo. Escuta, que tempo bom, né, Everardo? Põe tempo bom nisso, né, Carlão? E gente muito boa, né? Você deu uma sorte, como eu também, de ir para um mercado onde só tem gente boa, porque o produtor rural é gente muito boa, né? Eles são especiais, diferentes, e é muito bom estar nesse ambiente, né? E aí, o que você falou aí, moço, nós aprendemos juntos. Aquela Fundação Bradesco, para mim, foi uma escola extraordinária e que foi para diversos de nós, né? E eu tenho certeza que para você também. Deixa eu falar, antes de falar das pessoas, a gente trabalhou, foi com muita gente boa, você formou muita gente, você aprendeu com muita gente. Eu queria saber o seguinte: como é que foi
Me fala onde é que você aprendeu, onde é que você começou a sua vida, você nasceu aonde, quem eram os seus pais? Me conta essa história direito Não, aí. graças a Deus ainda são meus pais. Meu pai tem 92 anos e minha mãe 91. Que maravilha, que Fazem, bênção. agora em julho, fazem 70 anos de casados. Olha que bênção. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Cadê? Isso aí, poucas pessoas podem contar uma história tão bonita como essa, viu, Everardo? Não, e nós, a cada 2 dias, nós fazemos uma conferência. Nós somos 5 irmãos hoje, éramos 6. Uma Uhum. conferência com eles. Então, a cada 2 dias, nós estamos batendo papo com eles. E você precisa ver que alegria que é, que bênção que é ter 2 pais como nós temos. Onde é que eles moram? Fala o nome deles aí para Belo nós. Horizonte. Papai José Pedro, mamãe Elia. E eles Maravilha. moram em Belo Horizonte. Nós éramos do quase sul de Minas, a família, que é a região ali de Lavras. E a minha mãe de Bom Sucesso, meu pai de Santo Antônio do Amparo. E eu nasci ali, eu nasci em Lavras, porque minha avó morava lá. Aquela história, minha mãe, que morava em Bom Sucesso, foi a Lavras, me jogou para fora, registrou como lavrense e voltou para Bom Sucesso. Tá certo? E assim, minha mãe, 12 irmãos, meu pai, 7, quase todos eles fazendeiros, meus avós também, claro. E fui criado nesse ambiente. Inclusive, eu fui criado até 7 anos de idade numa fazenda no município de Bom Sucesso, que hoje, aliás, é Ibituruna, porque não existia na época. E fui criado ali, a família toda, a turma do café com leite, né? Sul de Minas é café com leite. Então, minha família todinha, meus pais, tios, tias, todo mundo, quase todos com fazenda e produzindo café e leite. E eu vivi nesse ambiente, né? Mas com 10 anos de idade, nós nos mudamos para Belo Horizonte. Meus pais... meu pai tem uma história interessante e triste ao mesmo tempo. Porque na época o papai tinha 100 mil pés de café, e isso era o mundo de café. Na época era. E ele plantou mais 100. Mas plantou assim, com financiamento bancário. Veio a geada, matou os 200. Meu Deus. E aí, uma mão na frente e outra atrás, meu pai mudou para Belo Horizonte, para um apartamento de uns tios, alugou um terreno no centro da cidade, fez um estacionamento, começou a negociar automóveis, ainda tendo a fazenda, mas sem produzir nada. E os filhos para serem educados em Belo Horizonte. Foi a melhor coisa. Essa geada foi uma bênção para nós. Porque nós íamos para Belo Horizonte, temos escolas melhores e tal. Isso foi maravilhoso. É uma experiência fantástica. Então, minha história é essa. E depois eu comecei a ajudar meu pai na fazenda. Com 15 anos, meu pai... A gente tinha férias. Antigamente, a gente tinha 4 meses de férias, né, Carlão? Era bom. Vai para lá, 15 dias para divertir, o resto você vai trabalhar. E foi assim, fui aprendendo e tal. Casei muito novo, casei com 21 anos de idade. Para você ter ideia, com 25 eu já tinha 3 filhos. Uau! E não foi fácil, não, porque eu fazia faculdade, trabalhava, não sei o quê, não consegui terminar a faculdade. Quando chegou no 3º ano, 3 filhos, eu falei, como eu ponho comida em casa, eu vou estudar, né? Tive que parar a faculdade, já estava indo para o 4º ano de administração. Mas a vida deu certo, o Papai do Céu foi muito bom comigo, graças a Deus. Olha aí, que história bacana esse negócio que você falou aí. A gente nunca, a gente sempre tem vários ângulos de enxergar a vida, né? Você vê de uma dificuldade, a vida colocou uma oportunidade na frente de vocês, né? Foi fantástico. A saída para Belo Horizonte mudou a nossa vida, né? Porque era uma cidade muito pequena, na época devia ter o quê? Perto de 10 mil habitantes, a possibilidade de ensino era mínima. Eu tenho os irmãos formando em economia, em medicina e etc., e deu muito certo para nós. Graças a Deus, foi uma benção aquela geada. Só não posso falar que é igual o Lula falou do coronavírus, né? Mas a geada foi muito boa para nós, graças a Deus. O Everardo, você
Quanto, você é o irmão mais velho, mais novo, do meio? Como é que é a história? Quantos irmãos vocês eram? Eu sou o segundo. Nós éramos seis, perdemos uma irmã, a terceira, no Uhum, acidente de automóvel nos anos 80. uhum. Então, nós somos cinco hoje. Sei. Tem irmão em São Paulo, irmão em São Paulo, em Campinas, em Belo Horizonte, eu aqui, e tem uma no sul de Minas, lá na nossa terra, que é Santo Antônio do Amparo, que é a terra do meu pai. O que de mais importante você aprendeu com a dona Ela e com o seu Zé Pedro, hein? Rapaz, se você visse que duas pessoas maravilhosas que são esses dois, primeiro que, da mesma maneira que eu falo que a geada foi uma bênção, bênção realmente foi dar aos pais que nos deram. São Uhum. pessoas assim extraordinárias, pessoas que estão o tempo todo pensando nos outros, não brigam com ninguém, ao contrário meu, né? Porque eu brigo pra caramba. Então, mas meus pais, assim, pessoas extraordinárias, e você não tem ideia do quanto são benquistos, tá? São pessoas muito educadas, de valores impressionantes, e eu acho que o principal que eles transmitiram para todos nós, não só para mim, foram os valores, valores de família, valores de amizade e de respeito aos outros, etc. Eu acho que a grande jogada que veio deles foram exatamente os valores. Você disse que você teve três filhos com 25 anos, você tem cinco no total hoje. E É. como é que é a família? Porque até hoje você já tem neto, me conta essa história aí, é uma coisa Eu tenho, bacana. eu tenho três netos e uma coisa interessante, já tem neto em faculdade, já no segundo ano de faculdade também. Ah, você está brincando. Ah, estou brincando, não. Eu comecei cedo e a minha filha também. Começamos. Aí daqui É, uns dias, então daqui uns dias é fato que daqui uns dias você pode ser bisavô já, ué. não, já posso, né? Graças a Deus ainda não sou. Mas no dia que for, vai ser uma alegria danada, porque não tem nada como neto, viu, Carlão? Melhor É, coisa né? que existe. Eu tenho esse que está com 21 anos, está na faculdade aqui em São Carlos, fazendo engenharia de produção. Tem uma outra de 8 anos que mora em São Paulo e tem outra de 2 que mudou para Uberaba agora. Então, virou uma festa, porque sábado e domingo vem aqui para casa, vai para a piscina, não quer sair da piscina de jeito nenhum. Vovô, vem para a piscina. E eu não gosto de piscina, mas eu vou, né? Neto é neto. Que coisa maravilhosa o tal de neto, viu? É bom demais da conta. Eles devem ensinar para você, bom, eu não tenho neto, mas eles devem ensinar muito para a gente, né? E eles fazem a gente de bobo, né? A gente acaba ficando bobo, né? Porque neto faz o avô ficar bobo. Eles fazem o que querem, né? É esse o jogo. Com uma vantagem, ainda na hora que começa a incomodar, você entrega para os pais. Por isso é que neto é bom demais da conta. Tem que educar, na hora que faz birra, você entrega para o pai e para a mãe. Se quer comer, não é meu problema, é problema do pai e da mãe. Quer dizer, é bom demais o tal de neto, viu, Carlão? Queira ter e muitos. Escuta, neto é bom, mas ó, ter uma filha também é bom demais, né? Porque você teve uma filha que tem. Você tem um filho de 45 e tem Filhas de 45. uma Mais filha de velho, 45 e uma filha de 19, né? isso. O que essa diferença fez na sua vida, hein? O Carlão, é até engraçado, porque os mais velhos reclamam muito. Fala, pai, o senhor nunca foi assim conosco. Eu precisava dar um couro nos mais velhos, eu dei em todos. As duas mais novas, eu nunca encostei a mão. Mas os coros que eu dei foram coros bem dados também, tá certo? Se existissem essas leis que existem, eu estaria preso, bem preso, inclusive. Mas a grande diferença é a seguinte: é o nível de comunicação existente hoje que não existia lá atrás e que Uhum, faz com que essas pessoas sejam muito mais questionadoras, né? Esses mais novos questionam muito mais. E uhum. você tem que estar preparado para esses questionamentos, porque não dá para bater de frente, não dá para ficar brigando, você tem que ter razões para poder discutir aquilo. Se não tem, ouve e fica calado. E lá atrás, não. Com a primeira, falava, acabou. Papai falou, papai sabe tudo, e vamos que vamos. Agora, Hum. não.
você tem que vir mais na maciota, você tem que conversar mais, trocar mais ideias, ouvir mais. É bem diferente, viu? Criar filho, a filha de 45 e essa de 19, a maneira de criar foi bem diferente, sem dúvida nenhuma. Mas com certeza é um aprendizado muito grande com ambas, né? Ah, sem dúvida nenhuma, mas eu sou muito filho. Eu falo que Papai do Céu me ajuda muito, sabe? Porque eu tenho uma família maravilhosa, começando dos meus pais, irmãos, sobrinhos e filhos e netos, então nem se fala. É a coisa melhor do mundo, é uma família extremamente unida. Para você ter ideia, eu já vou para 67 anos, nós nunca passamos um Natal que não estivesse a família toda unida na casa dos meus pais no dia 25 para almoçar. Existe só uma irmã que o marido dela, a família dele, mora em Brasília, um ano ele vai para Brasília, o outro para Belo Horizonte. O resto, a família toda ali junto, essa coisa toda. Então, essa união da família, essa amizade, essa coisa, é uma coisa muito bonita e muito gostosa. Bom demais. Olha, eu estou vendo aqui, isso é para justificar, essa parede aí atrás é obra da sua filha, né? É maravilhosa essa arte aí dela, né? Exato. Isso aí, quando ela formou no terceiro ano, no meu tempo era científico. Aliás, eu não sei para que o povo muda tanto nome, né? Porque a educação no Brasil só vem piorando e eles ainda mudam nome. Eles podiam mudar, era educação e não o nome. Mas no meu tempo era científico. E quando ela formou no terceiro ano, ela fez uma festa aqui em casa, trouxe uns 60, 70 amigos. E ela, pai, eu posso pedir meus amigos para escrever alguma coisa para mim na parede? Eu falei, pode. Escreveu, está aí. Já tem 2 anos que a parede está toda rabiscada aí. Mas é engraçado, que ela ficou muito feliz e nós mais ainda, né? Quando você vê vitória de filha, é tão bom, Carlão, é melhor do que a vitória da gente, viu? Pois é. Deixa eu te falar, eu imagino que deva ser maravilhoso. Vamos lembrar um pouquinho, vamos sair um pouquinho dessa conversa aqui, que é uma conversa ótima, né? Essa conversa de família, de reminiscências aí desses tempos muito bons, né? Eu pelo menos adoro esse tipo de conversa, esse tipo de prosa, é sempre muito bom. Eu queria começar, você foi para Belo Horizonte, estudou em Belo Horizonte, parou de estudar, como você falou aí, o terceiro ano, o quarto ano, não terminou a faculdade. Você foi trabalhar onde nessa época aí? Bom, então vamos lá. Meu primeiro emprego, meu pai tinha, na terra dele, Santo Antônio do Amparo, ele tinha uma distribuidora de adubo e logo depois, quando eu entrei na empresa, também de ordenhadeira mecânica, que na época era Alfa Laval e hoje é De Laval. E ele distribuía ordenhadeira para metade de Minas Gerais, ou até mais da metade de Minas Gerais. Nós chegamos a ser o maior revendedor de Laval do Brasil. E meu pai, um baita de um cara trabalhador e um vendedor extraordinário. Eu conheci poucos vendedores na minha vida que fossem tão bons quanto o papai, mas um péssimo administrador. E eu aprendi com ele, tá, no início. Então, nós fomos assim e tivemos um problema financeiro em 80, isso foi em 85 que eu comecei com ele. Em 80 tivemos um problema financeiro, até pedimos concordata na época na empresa, e aquilo para mim foi a maior escola que eu tive, que eu aprendi que caixa era importante, não adiantava você ganhar dinheiro, você tem que saber administrar o caixa. Ninguém me ensinou isso e ali eu aprendi a força, aprendi na marra. Deixa eu só recapitular, você falou 85, não, 75 você começou a trabalhar com seu pai. 75. Quer dizer que, na verdade, hoje está todo mundo falando da importância de caixa, da importância disso. Você já aprendeu essa história aí, você aprendeu no lombo há muito tempo já, né? Exatamente, você usou o termo certo, no lombo. Aprender apanhando é mais difícil, mas é melhor, né? Eu não sei se é melhor, eu sei que eu aprendi. E aí, pela dor, né? Aí fui tocar a fazenda do meu pai e fiquei até 83, quando eu fui convidado pelo Hélio Duarte para ir para a Pecplan. Eu tinha conhecido o Hélio em Belo Horizonte, quando nós vendíamos ordenhadeira, e ele vendia sêmen da Pecplan. E aí o Hélio foi para São Paulo
E eu sei que eles estavam precisando de gente em Belo Horizonte, e ele me ligou, eu estava lá na fazenda, tocando a fazenda, mas a fazenda era do meu pai, eu era o peão dele, né? E como Entendi. toda essa relação pai e filho sempre tem algum problema quando vira relação comercial, né? Uhum. Eu tinha umas ideias, meu pai outras, e o Hélio me convidou, eu falei, opa, tá na hora, porque eu estou começando a bater de frente com meu pai, isso não é bom, né? E Uhum. aí resolvi enfrentar isso, fui para a Pecplan, isso em 83, fiquei até 96 na Pecplan, sendo que eu tive um período que eu parei porque meu pai teve um problema cardíaco. Uhum. E aí eu fui tomar conta das coisas dele, mas voltei logo depois. E no Uhum. dia que ela foi vendida, eu fui convidado pela Alta para abrir a Alta no Brasil, né? Aí Uhum. começa um novo ciclo, uma outra história. Só para a gente encerrar esse ciclo aí da PECPlan, você saiu da gerência da central, foi para trabalhar com seu pai, voltou, depois voltou na central, voltou já na área comercial. Como que é? Eu voltei sendo gerente da Pecplan no Triângulo Mineiro, fiquei Uhum. 8 meses, coisa assim. Aí eu fui ser distrital, eu era distrital em 8 estados. Começava no Rio de Janeiro e terminava lá no Pará. Era Uhum. Rio, São Paulo, Minas, Goiás, Tocantins, Pará e Espírito Santo. É Daí deu um, 7. Está faltando um. Bom, um mas era trechinho isso. do Brasil, né? Fui ser distrital nesses estados aí, e estava em Redenção, numa exposição, e o Uhum. nosso estande, o sol batia assim de frente nele, aquela coisa horrorosa, um calor horroroso. No final, você não ficava dentro do estande, você ficava nas costas do estande, de tanto calor que fazia. Olha, eu nunca senti tanto calor na minha vida, Carlão. E aí fomos almoçar, chegou lá um macarrão com aquele molho vermelho bem quente, um feijão que você via o óleo boiando em cima. Gente, não é possível que eu mereço isso, que calor horroroso. Eu não me esqueço disso, porque eu falei, gente, como é que esse povo vive? E aí eu resolvi, não, mas tem salada. E não, a gente não tem hábito de comer salada, não. Mas, O Everardo, bom, aí você veio para alta e você realmente fez uma história, é, escreveu uma história que eu digo que foi quase que escrever a história da inseminação no Brasil de novo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse começo, como é que você aceitou esse desafio? Você falava inglês fluentemente com os gringos? Como é que é a história aí? Me conta essa história. bye bye, so long, very well. Era o máximo que eu falava. Foi duro, porque eu fui Como é aprender. que os gringos te descobriram, hein, Berardo? Fala aí. Não, eu era a Pecplan nessa época distribuía alta no Brasil. E 35% de todo o sêmen da alta vendido no Brasil era vendido pela regional que eu gerenciava em Belo Horizonte. Porque é Hum, importante dizer o seguinte: quando eu te contei esse caso aqui do calor lá do Pará, eu tomei uhum. uma decisão, falei, gente, eu não vou ser distrital, não, até porque dividiram a minha área, passei a ganhar menos, não fiquei satisfeito. Aliás, eu disse para o Hélio, que era o diretor da Pecplan, falei, olha, não peço demissão hoje porque eu tenho família, porque senão eu pediria pela a atitude que vocês estão tomando, mas fique sabendo que a partir de hoje eu estou procurando outro lugar para trabalhar, tá certo? E aí, quando eu fui ao Pará, daquele calor doido, quando eu voltei na volta, como é que chama? Gurupi. O Gurupi. Hélio estava em Gurupi e o avião parou lá. Eu parei 1 ou 2 dias e falei com ele: ó, não aceito mais ser distrital, quero voltar a ser gerente regional. Aí voltei a ser gerente em Belo Horizonte, tá certo? Uhum. E nessa época, 35% do sêmen da alta vendido aqui no Brasil era vendido pela minha regional lá em Belo Horizonte. Então, eu tinha um contato forte com o Roger Souza, que era o diretor da alta para o Brasil, e quando a Pecplan foi vendida para a ABS, eles resolveram abrir aqui no Brasil e o Roger, isso ele me contando depois, né? Ele ligou para uns 5 ou 6 companheiros da
Pecplan perguntando para abrir uma empresa aí, quem vocês convocariam, quem vocês convidariam? E uns 3 ou 4 me indicaram. E ele também gostava de mim, então ele me convidou. O jogo foi esse. Nós vendíamos muito o produto deles, nós tínhamos uma boa relação, e, segundo eles, alguns companheiros me indicaram também. Sinal que eu não era uma pessoa tão ruim, né? Tá certo? Então, foi assim. Aí eles me convidaram, e no dia que anunciaram a venda da Pecplan, eu pedi demissão e fui para a Alta. Deixa eu te falar. Então, quer dizer que teve um complemento aqui, viu, Carlão? A Pecplan foi uma empresa maravilhosa que eu trabalhei, aprendi demais da conta. Eu acho que a linha do seu Amador Aguiar, que no final os valores dele foram para todas as empresas do grupo, foram de extrema importância na minha vida profissional e pessoal. Aprendi muito na Pecplan, devo muito à Pecplan, as pessoas de lá. Eu estou falando aqui do Hélio Duarte. O Hélio, na minha ótica, foi um dos caras que mais fez pela inseminação desse país. Era um sujeito de qualidades excepcionais e defeitos também excepcionais. Tanto que no dia que me convidaram para ser o diretor da Alta, eu peguei um papel, cortei no meio e falei assim, deixa eu ver tudo que o Hélio fez de bom. E fui fazendo a relação, porque realmente ele fez muita coisa boa, era um visionário. E também o que ele fez de ruim. Escrevi, falei, isso daqui eu não posso fazer de jeito nenhum, e isso daqui eu tenho que massificar. Pode ter certeza que isso aí me ajudou demais no meu início na Alta Genetics. Então, você falou o seguinte, teve um período aí da Pecplan que se vendia Alta e ABS tudo junto ali? Como é que era? Quando a ABS rompeu com a Pecplan, ela rompeu com a Pecplan, se não me engano, em 90, 91. E a Pecplan ficou sem sêmen importado para vender. E ela foi para o mercado procurar outras empresas. E uma delas que ela achou foi a Alta, tá certo? E aí ela começou a distribuir a Alta. Tá certo? Aliás, não era nem Alta, porque no início era Landmark Genetics, que era americana. A Landmark foi comprada pela Alta, já quando era representada no Brasil pela Pecplan. Então, a Pecplan não chegou a trabalhar com as duas juntas. Berardo, vamos falar um pouquinho dessa... Eu adorei esse negócio que você falou aí do Hélio. E o Hélio, eu te falei que eu te conheci por conta do Hélio, né? Porque foi o Hélio que me contratou para trabalhar na Pecplan. Eu era um estudante de jornalismo e um dia recebi uma ligação, eu fiz um teste lá no marketing do Bradesco, eu trabalhava no Bradesco nessa época, eu trabalhava na tesouraria do banco, e um belo dia eu fiz um teste no departamento de marketing. No mesmo dia que eu fiz o teste, me liga o Hélio Duarte, eu estou trabalhando lá no meu cantinho, na tesouraria, liga o Hélio, falou, eu recebi aqui sua ficha aqui, e queria conversar, você pode vir aqui conversar conosco? E eu fui conversar e uma semana depois eu estava trabalhando na Pecplan. Então foi o Hélio que me contratou. E eu queria que você falasse um pouquinho, que é interessante esse negócio, porque uma das coisas que eu acho que é super importante num executivo é ele saber ouvir, né? E ouvir acho que é mais importante do que falar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa história aí, essas coisas que você aprendeu com o Hélio aí. O que tinha nessa metade do papel aí? Olha, primeiro você falou uma coisa aí que é a grande verdade, né? Até nos deram 2 ouvidos e uma boca, não foi à toa, né? Mas o que tem de interessante aí? Olha, pra você ter ideia do quanto esse Hélio enxergava, era visionário, enxergava realmente o futuro, eu participei junto com ele da reunião na Embrapa em 1984, quando se decidiu fazer o teste progênio do gileiteiro, tá certo? Onde estava lá o Dr. Gabriel Andrade, aquela turma toda da velha guarda do gileiteiro, que foi quem realmente fez o gileiteiro nesse país, né? Aquele time lá. E o que o Hélio fez? Chegou lá, eles iam ter que guardar sêmen para esperar aprovar todos, coisa de 7 anos, coisa assim. Ele falou, não, a Pecplan vai fazer isso e faz de graça para vocês.
Olha para você ver a visão do cara. Depois ele fez a mesma coisa com o Girolando, Carlão. Tá certo? Quer dizer, o cara enxergava lá na frente, enxergava mesmo. E treinamento de equipe, ele investiu muito em treinamento de equipe. A Pecplan era a segunda, longe da primeira, que lá atrás era a Lagoa da Serra. E o Hélio fez uma revolução, até um pouco de sorte também, porque a Lagoa perdeu o Walter Becker, que era um cara diferenciado, tá certo? E o Hélio, mais ou menos, que ficou sozinho no mercado, e ele deu o nó na Lagoa e a Pecplan se tornou a grande empresa do mercado nacional. Nós chegamos a ter 45% de market share num determinado momento. Ele fez um time maravilhoso, que, aliás, boa parte desse time hoje está na alta, graças a Deus, tá certo? Mas quem pegou essa turma nova lá e fez foi o Hélio. Ele era muito bom para isso, tá certo? Fazer time e enxergar futuro. Então, ele sabia o que eu tenho que investir aqui hoje para daqui a 5 anos dar certo. Ele enxergava o futuro muito mais do que o normal. Isso é uma coisa interessante, que é uma abordagem que eu tinha até marcado aqui para falar com você, porque eu me lembro bem desse time que, vamos dizer assim, começou. Eu falo que começou alta e que está aí até hoje, né? Porque esse time está com você há muitos anos, né? Eu estou falando aí, podia dar nome, Darcy, Marcos Longas, Ricardinho, essa turma toda aí que, né, fez uma história. E você, no papel aí de, vamos dizer assim, de técnico de uma seleção realmente cheia de craques, né? Como é que ser técnico de uma seleção cheia de craque e às vezes até ter que colocar no banco de reserva um cracaço, né? Me conta como é que você coordena isso tudo? Não, isso é muito bom, Carlão. Você treinar craque, isso aqui é o quê? Você trabalhar com craque é a melhor coisa do mundo. Duro é trabalhar com gente ruim, cara. Trabalhar com gente boa é a melhor coisa que existe. Ó. Foi um time extraordinário. Inclusive, eu fui o primeiro funcionário da Alta no Brasil e o Ricardinho foi o segundo. Quer dizer, eu fui contratado hoje, o primeiro indivíduo que eu contratei foi o Ricardinho, que está conosco até hoje. Aliás, o filho dele tem a mesma posição que o pai hoje dentro da empresa e é um sujeito extraordinário. Ah, mas aí vem as coisas. Nós trouxemos alguns indivíduos super especiais, você citou aí Darcy, Longas, Ricardinho, tá certo? E depois nós começamos a fazer com essa turma antiga, trouxemos também o Hermano lá do Nordeste e tal, e depois nós começamos a fazer um mix aí, com essa turma antiga trazer jovens, a maioria deles vinham como estagiários, e hoje nós temos profissionais extraordinários que estão em postos muito altos dentro da empresa e que começaram de estagiário dentro da empresa. E aí nós pegamos a experiência desse pessoal, conhecimento de mercado, o respeito que eles sempre tiveram do mercado, e essa turma nova que chegou com uma gana muito grande de querer acertar e de querer virar outros Longas, Ricardo e etc., e começamos a fazer esse mix desse time aí, e eu digo para você, sem medo de errar, nós temos uma equipe extraordinária, tanto dos mais antigos quanto dos mais novos. E esse mix aí foi muito bom mesmo. E continua assim. Ano passado, para você ter ideia, nós tivemos uma ideia, falamos, olha, vamos fazer uma escola de gerentes. Contratamos 6 meninos e botamos esses meninos, falamos, vamos ensinar durante 1 ano a ser gerente. Hoje nós temos 5 gerentes excepcionais, que são esses meninos. Então, vem agora, começou com essa turma antiga aí, né, meu? Porque eles é que nos ajudaram a fazer esse time fantástico, sem dúvida nenhuma. A gente já vai contar nas décadas aí, mas eu me lembro, e eu queria te colocar, eu imagino que você deve ter passado momentos difíceis, né? Momentos críticos. Eu me lembro de um que foi um acidente que teve na estrada e faleceram pessoas, se foram. Eu queria que você contasse um pouquinho essas dificuldades e como é que você encarou isso e como é que você, enfim, como é que você lidou com esse tipo de coisa, que eu estou colocando uma coisa que eu me lembro que foi marcante.
Graças a Deus as coisas boas foram muito maiores do que as ruins. Mas Uhum. isso daí, especialmente, nos marcou muito. Perdemos alguns clientes, amigos, perdemos também gente do nosso time, inclusive o Maurinho, eu acho que você trabalhou com o Maurinho, Mauro Mariano. Sim, eu o conheci aqui. Ele era o gerente da agência número 1 do Bradesco aqui, né, em São Paulo, e depois foi trabalhar na Alta, né? Depois foi na Pecplan. Na Alta, é Pecplan. E aí depois ele veio para a Alta. Aham. Então, você veja bem, o que aconteceu? Esse pessoal é um pessoal de Goiânia, de Goiás, né, de uma maneira geral, eles Uhum. foram fazer uma visita na Central VR. Então, alugaram um micro-ônibus e foram lá. E, na volta, um caminhão sai da pista, atravessa para o outro lado e bate de frente com esse ônibus. Foi um negócio horroroso aqui perto de Uberlândia. E na mesma hora nós saímos daqui, fomos para lá. Você precisa ver que cena terrível. E, Uhum. e morreram 7 ou 8, não me lembro mais. Até o governo de Goiás mandou o avião para buscar os corpos, aquela coisa toda. E isso foi uma coisa de uma tristeza ímpar, porque nós perdemos grandes amigos, grandes criadores e grandes profissionais também que trabalhavam conosco na Alta. Uhum. Mas são as pedras que a gente encontra no nosso caminho, né? Fizemos o que podíamos fazer na época para ajudar as famílias, para ajudar em liberação de corpos e etc., e cuidar dos outros que estavam feridos. Foi uma coisa assim terrível. Eu nem gosto de lembrar essas coisas. Eu falo assim, coisas ruins a gente tem que esquecer, vamos lembrar das boas e tocar a vida. Vamos pensar o seguinte: tem gente que não conhece essa história, e eu acho legal a gente contar um pouco dessa história, né? Porque a Alta começou, tinha uma sede em Uberaba, ali perto do parque, me lembro bem, mas não tinha central. Vocês tinham uma parceria com a Central VR, não é isso? Me conta essa história aí do começo, Bom, Everardo. então vamos lá. Como é que nós começamos no Brasil? A Alta tinha um pequeno. Tinha alguém aqui. Era o Donário, que inclusive trabalhou no Canal Rural. Uhum. Donário tinha um negócio com a Alta que ele distribuía aqui animais, trazia animais, importava animais do Canadá para o Brasil, um pouco Uhum. de sêmen de raças europeias, sêmen elite e Uhum. embriões. E ele tinha um pequeno escritório em Porto Alegre. Então, quando Isso. foi começar a Alta realmente no Brasil, eles falaram: olha, nós temos um escritório lá, começa lá. Aí eu fui para lá, encontrei o Donário, não conhecia o Donário. E qual era o nosso grande desafio? Montar um time no Brasil. Um país desse tamanho, como é que você atua nele se você não tiver um time esparramado por todo ele? Uhum. Então, eu falei com o Donário, vamos fazer uma coisa, você já está acostumado a tocar isso aqui administrativamente, você continua na área administrativa, eu vou tomar conta da área comercial e de vendas. Fiquei 1 ano fazendo isso. Aí tomei a decisão, falei com a empresa, olha, nós não temos nada que está em Porto Alegre, nós temos que ir para o centro do Brasil. E a capital da pecuária brasileira é Uberaba. Uhum. E os caras queriam que eu fosse para São Paulo. Eu tinha morado em São Paulo 2 anos, e quando eu morei em São Paulo, esses 2 anos, eu saí de lá e falei, ó, lugar de mineiro da roça é na roça. Então, voltei para. E eles queriam que fosse em São Paulo, eu falei, olha, vocês arrumam outro diretor, eu não topo, não. São Paulo eu não volto, não. E lá não é lugar de ter uma empresa de inseminação artificial. Nós podemos ter um escritório lá, representante, distribuidor, não importa. Então, viemos para Uberaba em 97, alugamos primeiro uma casinha, onde era um negócio da gileiteira ali em frente ao parque, depois compramos uma casa e mais um galpão logo adiante, ficamos com o nosso escritório lá, mas em 96, logo que nós começamos, nós falamos, olha, nós temos que ter sêmen nacional. Então, voltando um pouquinho, fui atrás da Nova Índia e fizemos uma parceria com a Nova Índia. Não durou muito, durou menos de 1 ano, porque nós tínhamos pressa, a nossa velocidade era muito forte, e a Nova Índia estava estabelecida, tranquila e tal, e acabou que, em função dessa diferença de velocidades, decidimos parar ali no início de 97. Aí eu fui atrás do que você já citou aqui hoje, Fernandinho Leite Barros. Uhum. Fernando era o gerente da BR,
E eu falei, olha, Fernando, a Alta precisa de um parceiro aqui. Nós temos o sêmen importado, mas não temos o nacional, e precisamos também de uma central. E aí fizemos uma parceria com a VR e iniciamos o trabalho, deu muito certo. Para ele foi fantástico, para nós também foi fantástico. Uhum. Depois nós trouxemos a Bela Vista, eu conheci o Jovelino Mineiro, gostei do Jovelino, da maneira dele de ser e tal. Consegui fazer uma parceria Jovelino e Zé Carlos, Prata Cunha, dois indivíduos completamente distintos, mas eu consegui fazer eles se entender. Uhum. Fizemos uma parceria que aí virou Alta, VR e BV. Isso foi lá pelo ano 98, 99. E viemos trabalhando assim. Até que chegou no momento, falamos, olha, Araçatuba não é lugar de ter central e nós, Alta, precisamos ter a nossa. Então, decidimos comprar uma terra aqui em Uberaba e construir a Alta. Tá certo? Nessa época, a Alta já tinha um dono, só que antes ela tinha ações em bolsa até 2000. Em 2000, 2001, coisa assim, o Mr. Pon, que é um empresário holandês, fechou o capital da Alta, comprou todas as ações e passou a ser dono único. E é a única empresa do mundo, das grandes, que tem um dono, ela é particular e pronto. A ABS é um fundo de investimento e o resto, a maioria delas, 90% pelo menos, pertence a cooperativas. Uhum. Tá? Então, aí nós convencemos o Mr. Pon, quando nós mostramos para ele o tamanho do país, o clima do país, a água existente nesse país, o número de animais existentes aqui, o percentual de inseminação, falamos, olha, não existe mercado nenhum no mundo com potencial de crescimento igual ao do Brasil. Agora, nós não vamos conseguir ser uma grande empresa enquanto não tivermos a nossa central. Ele entendeu. E foi interessante que ele falou assim, você precisa de quanto? Falei, tenho que levantar. Ele falou, mas eu não te dou nem um centavo, você tem que fazer com dinheiro seu, lá do Brasil. Falei, opa, aí apertou, né? Mas temos as contas e tal, quando nós vimos o custo, chegamos à conclusão, eles nunca tiraram um centavo de lucro daqui, sabe, Carlão? Nós pagávamos o produto que a gente comprava deles, mas nunca mandamos lucro para fora. Então, o que aconteceu? Nós fomos olhar, o nosso caixa dava para pagar metade do investimento, a outra metade não. Então, fomos atrás dos bancos para ver qual banco dava para a gente a melhor condição. Conseguimos no Bradesco, até pela relação que eu tinha lá, né? Uhum. Tinha diversos vice-presidentes, meus amigos e tal. Conseguimos o financiamento para a outra metade, fizemos financiamento para 5 anos. Compramos a terra e foi muito engraçado o seguinte, porque eu digo assim, não tem lugar melhor para uma central nesse país do que aquele lugar da Alta. Isso definitivamente não tem. Pertinho da cidade, a topografia fantástica, em frente à rodovia que liga o norte ao sul e por aí vai. Só que quando nós fomos comprar, nós queríamos comprar 100 hectares e o cara tinha 200 e falou, eu vendo 200 ou nada. Aí o Darcy me deu uma ideia, falou, Everardo, faz assim, está assim de gente querendo fazer showroom em Uberaba. Então, você compra 200, divide 5 pedaços de 20 hectares e vamos vender. Carlão, para você ter ideia, nós compramos 200 por 3,2 milhões, vendemos 4 lotes por 2.400. Então, ficamos com 100 hectares por 800 mil reais. Tá? Mas aí fomos fazer a central, fizemos a central, na época foi um investimento de 5 ou 6 milhões de dólares, não me lembro mais. Fizemos uma central maravilhosa, fomos muito felizes com o projeto, com tudo, a maneira que foi feita. E aí nós tivemos o nosso voo solo, né? E foi aí que a Alta realmente explodiu. Nós inauguramos no final de 2005, nós já fechamos de 2008 como a maior empresa do mercado. Já tínhamos vendido 2 milhões de doses, coisa que nenhuma outra empresa havia conseguido e tal. E aí nós tivemos uma história completamente diferente. E vocês têm uma história de crescimentos assim bastante robustos, né? Ano após ano, né? Você falou de 2 milhões
de doses em 2008, né? Nós estamos praticamente em 12 anos, vocês multiplicaram por 3 o negócio, né? É isso aí. E lembrando, tem até que lembrar que nós tivemos anos 14, 15 e 16 que foram desastrosos, né? Como nós teremos 2020, nós tivemos lá atrás 3 anos desastrosos que o mercado de inseminação, inclusive, caiu 8% e nós crescemos na época 6%, mesmo com o mercado caindo 8%. Mas nós temos invariavelmente crescido mais que o mercado. Os últimos 3 anos o mercado cresceu 63%, olha que número fantástico. Aliás, os últimos 3 não, os últimos 6. E a alta cresceu 128%. E hoje a gente tem 36% do mercado nacional, que eu acho um número simplesmente extraordinário. Nós temos que entender que as grandes empresas de genética do mundo estão no nosso país, todas elas, sem exceção, investem muito aqui para crescer, porque o nosso mercado é o que sobrou para eles para crescer, tá? E são grandes empresas muito boas, que nós temos um respeito enorme por todas elas, mas a gente tem conseguido crescer mais que o mercado ano após ano. E isso para nós é fantástico, né? Há 3 anos atrás, nós tínhamos 33% do mercado, ou 32%, uma coisa assim, e o presidente da empresa falou, qual o próximo passo? Falei, agora é manter a posição. Mas nós viemos ainda crescendo um pouquinho mais do que o mercado sempre, e aumentando a nossa posição. Everardo, esse é um mercado que tem se consolidado, vamos dizer assim, né? Um mercado que me parece que a tendência é que fiquem realmente as grandes, né? A gente, porque assim, investimentos requer um nível, uma estrutura de capital gigante, né? Principalmente na questão de programas de gado de leite. Eu queria que você falasse um pouquinho, refletisse sobre isso. Eu vou até um pouquinho mais longe, sabe, Carlão? Já está acontecendo isso. Você vê há 3 ou 4 anos atrás, a Celerate foi absorvida pela Select. 2 anos atrás, a Alta se fundiu com a Genex, que é a antiga CRI, né? Tá certo? Mas quando você olha a história das empresas de inseminação, você olha assim, a Alta tem um dono, que é o Mr. Pon, e esse Mr. Pon me parece ser o 5º cara mais rico da Holanda. E hoje ele tem um grupo de empresas, são mais de 40 empresas nesse ramo automotivo, principalmente. Ele é o maior distribuidor Volkswagen do mundo. Por exemplo, na Holanda, você não compra um carro da Volkswagen se não for de uma revenda dele. Ele é dono de 100% das revendas. Na Alemanha, França, um punhado. Na Polônia, a mesma coisa, por aí vai. E é o 2º maior distribuidor Caterpillar também do mundo. Esse camarada é que nos propiciou ter a Alta aqui no Brasil. Agora, quando você fala essa questão de mercado, Carlão, então tem a Alta, que tem um dono, tá? E é um baita de um profissional, você pode ter certeza disso, ele não brinca com dinheiro, apaixonado com vaca, vem aqui para o Brasil, entra nessas vans vagabundas que a gente tem aí, ele e a esposa, e sempre traz uns 2 casais com ele. Uma vez ele trouxe o presidente do Banco Central holandês e o presidente da Philips. Tem a Alta com um dono só, tem a ABS, que é um fundo de investimento, tem a Sexing Technologies, que é uma sociedade de diversas pessoas, mas que o grande negócio dela é sexar sêmen. E as outras, praticamente todas, sem exceção, são cooperativas. Então, quando você olha isso, o mercado está se afunilando de tal maneira que o presidente da Alta hoje fala isso, fala, olha, daqui a 3, 4 anos nós vamos ter 3, no máximo 4 empresas no mundo. Não vai ter mais do que isso. E se o histórico de rentabilidade delas, você acha que vai ser em menos tempo ainda, porque praticamente todas dando prejuízo. O mais importante é saber o seguinte, né? Entre essas 3 ou 4, a Alta está no meio, né, A Bernardo? única garantia que eu te dou.
Vem cá, como é que é essa experiência aí de você falar de uma empresa que tem dono, né, que é a Alta, e se juntar, né, com uma empresa que é uma cooperativa? Como é que está sendo essa experiência aqui no Brasil? Só o Mister Pon e o cara que é o presidente hoje da empresa que deu resultado a união da Alta com a Genex, deu a Urus. Urus, o que, que é? É o nome do primeiro bovino que foi identificado na face da Terra. Tá? Então puseram o nome de Urus. E o presidente dela é o Kees Hartman. Esse cara, ele salvou a Alta. A Alta em 2002, 2003 estava quebrada. E o Mister Pon trouxe esse cara para ser o presidente da Alta. E esse cara virou a Alta. A Alta hoje é disparado a Urus já, né? A maior empresa de inseminação do mundo, e ela é 50% maior do que a segunda. Tá certo? Esse cara é um monstro para trabalhar e um crânio. Ele tomou um monte de decisões lá atrás, que eu fui um dos que criticou muito, depois nós vimos, ele estava completamente certo. Achar a maneira correta de juntar uma coisa privada, um bem privado, que é a Alta, e juntar com uma cooperativa, isso é um negócio muito doido. Agora, o que acontece? 70% dessa empresa, da Urus, pertence à Cupom, que é a dona da Alta, que é lá do Mister Pon, tá certo? E 30% pertence à CRI. Então, todo o grupo dirigente é dividido assim. Por exemplo, o presidente é da Cupom, o financeiro é da Cupom e o vice-presidente de operações é da CRI. Então, normalmente tem a maioria de pessoal da Cupom, mas eles se deram extremamente bem. Nós tínhamos muita preocupação já no primeiro ano, nós estamos chegando agora no segundo ano e o resultado extraordinário. A empresa, o ano passado, deu 35 milhões de dólares de lucro, sendo que quase todas as empresas do mercado estão dando prejuízo. Aqui no Brasil, o que juntou aqui no Brasil, afinal de contas, já teve reflexos aqui no Brasil, ou seja, juntou parte administrativa, central, o que juntou ou vai juntar? Teve resultado? Teve sim. Claro, o resultado muito maior, muito melhor para a Genex do que para a Alta. Por quê? A Alta muito maior e com central. A Genex menores sem ter central. Então, a primeira coisa que a Genex passou a fazer, ela passou a coletar sêmen de alguns touros na Alta, que baixou absurdamente o custo deles. Segundo, onde podia, que é o caso, por exemplo, de nitrogênio. Nós compramos muito nitrogênio, vocês também. Como o contrato deles estava vencendo, nós dissemos, negociam vocês. Nós conseguimos baixar o custo de nitrogênio aí bastante. Eles conseguiram, beneficiou a eles, a nós menos um pouco, porque baixou para quase o preço que nós tínhamos, mas beneficiou. Hoje, catálogos, nós fazemos tudo junto, negociamos tudo junto, então conseguimos baixar muito o custo de catálogos, tá certo? Estamos estudando, não é fácil, mas queremos estudar uma maneira, questões de logística. Nós entregamos sêmen praticamente nas mesmas cidades, então nós precisamos achar uma maneira de ser mais eficientes e com custos menores. Estamos estudando isso. Então, tem uma série de coisas. Nós vamos negociar estandes em exposições, nós negociamos em conjunto. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, essa sinergia acaba sendo importante para os dois lados. Tá? Nós agora estamos fazendo um aumento na central aqui, vamos aumentar mais 72 piquetes. Parte deles nós vamos ceder para a Genex, quer dizer, eles baixam mais ainda o custo deles, etc. E, ao mesmo tempo, nós produzimos mais e, ao produzir mais, baixamos o nosso também. Então, essa sinergia ela acaba sendo muito interessante. Agora, na área comercial, não existe absolutamente nada. Um chuta a canela do outro. Na área comercial, o pau tora. Nós aqui em cima, a nível de diretoria, conversamos amigavelmente, lá embaixo é porrada comendo. Ô, Everardo, show de bola essa prosa. Nós estamos chegando já no nosso, na parte
final aqui do nosso programa. Eu queria já te agradecer imensamente essa prosa. Eu acho que tem muita história ainda para ser contada nesse segmento. Você é um cidadão que talvez eu reputo que com certeza você é o cidadão que mais conhece inseminação artificial no Brasil, seguramente. E você, inclusive, foi presidente da Asbia, né? Você dedicou um tempo aí para o setor, né? Foi. E foi também um grande aprendizado, e eu posso dizer o seguinte, a Asbia hoje está uma excelente associação, muito... Aí eu vou puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha. Quando eu saí da Asbia, eu disse para eles, enquanto nós não tivermos um gerente executivo nessa associação, ela não sai do lugar. Eu me dediquei profundamente à Asbia e saí de lá, assim, não fiz nada, tá certo? E olha que me dediquei muito. Mas como é que você toca a sua empresa, toca a associação e tal? E eu briguei muito para que a Asbia tivesse um gerente executivo. Não puseram, chegou num ponto que eu falei, a Alta não participa mais de diretoria nenhuma da Asbia. Ainda fiquei de conselheiro, mas não deixava ter diretor. Chegou no momento que eu falei, nem conselheiro eu serei mais, enquanto não tiver o gerente executivo aqui. Há um ano e pouco atrás, a Asbia contratou inclusive você conhece, o Viváqua, que era gerente, que era o diretor, é até sócio da Accelerator, tá certo? Viváqua está fazendo um trabalho muito bom, eu diria maravilhoso, e a Asbia se tornou uma associação extremamente importante, não só para os associados, mas principalmente para o mercado de genética desse país. Então, eu me sinto até lisonjeado quando eu lembro isso. Olha, de tanto eu brigar com esses caras, eles puseram um gerente executivo lá e acharam um cara bom, porque o Viváqua está realmente fazendo um trabalho muito bom e a Asbia hoje está fazendo... Ela soltou agora, por exemplo, o novo relatório que conta para a gente quantas doses sempre foram vendidas por município, cara. Olha só que espetáculo, né? Isso é muito bom, né? É excepcional. E outra coisa, ela tem hoje uma participação dentro do Ministério da Agricultura muito importante, muito interessante, procurando melhorar as coisas, apesar das barreiras que o Ministério cria, porque é impressionante o quanto eles gostam de criar barreiras, né? Mas hoje a Asbia tem posição muito importante lá dentro. E isso está sendo muito bom. Então, eu fico muito feliz de ter brigado tanto e termos conseguido isso. Everardo, deixa eu te falar, você tem um histórico de prestação de serviço e um histórico genético, né? Seu pai tem quantos anos, você falou? 90 aí? 92. Mas é sempre uma tarefa importante de qualquer executivo, e de um executivo no seu nível ainda muito mais, de pensar um pouco na sucessão. Agora eu queria te falar o seguinte, perguntar como é que vai a Alta nesse sentido? Você pretende trabalhar até quanto tempo? Você já está pensando em sucessão? Quem é o nome lá da Alta que vai te suceder? Como é que... Você já pode falar disso, não? Posso, com tranquilidade. Ano passado, o presidente me perguntou quando é que você pretende aposentar, quando é que você pensa em aposentar? E eu disse para ele, eu não penso. Mas eu estou preparando o sucessor, sim. O Tiago Carrara é o nosso gerente de marketing, é um menino extraordinário, começou conosco como estagiário, ganhando R$ 1.200 por mês. Hoje é uma pessoa extremamente importante dentro da empresa, um camarada diferente, pode ter certeza disso, muito focado, muito comprometido, e cada dia está aprendendo mais, e devagar nós estamos preparando para que ele seja a substituição do Everardo. Mas ele sabe que ele vai ter que esperar bastante ainda, que eu não estou pensando em parar, não. Mas nós estamos preparando para isso, mas temos outros muito bons indivíduos na empresa que, se bem preparados, também com certeza têm condição. Mas o Tiago está há mais tempo e ele focou mais nisso e hoje é um grande líder que a gente tem dentro da empresa, sem dúvida.
Maravilha. Everardo, show de bola. A gente podia continuar essa conversa há muito tempo aqui, mas você sabe que nós já estamos proseando aqui há mais de uma hora, um espetáculo essa conversa. Eu espero que a gente possa extrair ótimos frutos. Tenho certeza que todo o pessoal que está nos vendo aí nesta, vamos dizer assim, quase madrugada aqui no canal do Boi, eles vão levar uma história gostosa, um papo maravilhoso. A gente podia continuar conversando aqui muito tempo, viu? Mas não faltarão oportunidades. Vem cá, para fechar, vamos essa quarentena toda, eu quero te colocar uma provocação, né? A gente está há mais de 60 dias aí nessa quarentena, e eu queria imaginar o seguinte: imagina o Everardo que chegou na quarentena 60 dias atrás. Ele estava trazendo uma bagagem, ele tinha na mão uma bagagem. E eu queria saber hoje, depois de 60 dias, o que tem nessa bagagem que você chegou com ela e que você não vai mais levar, você jogou fora, que você descobriu que você não precisava. O que fica nessa bagagem? O que com certeza você chegou com ela e continua com ela? E o que você incluiu na bagagem, o que você colocou que você não tinha na bagagem, que você colocou. Então, eu queria que você, para fechar nossa conversa com essa reflexão aí. O Carlão, eu tenho até conversado muito isso com a nossa equipe, sabe? A primeira coisa que ficou extremamente claro para mim é o seguinte: quanto mais você trabalha em equipe, melhor você performa, tá? Uhum. Então, quando veio essa pandemia, nós criamos 2 comitês, um comitê comercial e um comitê sanitário. Claro, nós demos muita força no início para o sanitário, porque nós tínhamos que criar barreiras de tudo quanto é tipo para esse vírus. Então, nós tínhamos reuniões diárias com todos os gestores da empresa e discutimos detalhes e mais detalhes, e pesquisando. E tem que lembrar que isso aí é um vírus novo, quase ninguém tem conhecimento nenhum, então você tinha que também ficar adivinhando um pouco das coisas. Mas conseguimos criar uns protocolos muito interessantes de defesa. Nós até hoje não tivemos ninguém no nosso grupo que tivesse contraído o vírus, tá certo? Espero que continue assim. E então trabalhamos muito fortemente nisso. Por outro lado, nós trabalhamos no comercial, que criamos um grupo também de pessoas para discutirmos o que nós vamos fazer de agora em diante. Eu não posso mais visitar o Carlão, oferecer sêmen para ele, ou prestar um serviço. E a Alta é altamente prestadora de serviço para o criador, tá certo? Nós temos parte de criação de bezerro, nós temos de reprodução, nós temos de planos genéticos, essa série de coisas que a gente tem que estar em contato com o criador para trocar ideias e não sei o quê. Então, esse grupo nos ajudou a achar soluções de como continuar atendendo muito bem, tá certo? Então, aí nós aprendemos o seguinte: eu posso visitar o Carlão, você ir na fazenda do Carlão, eu posso discutir tecnicamente com o Carlão, você ir na fazenda dele. Isso nós nunca fizemos. Olha o que eu estou dizendo, nós nunca fizemos isso. Nós saímos de carro aqui, andava 2.000 quilômetros para ir numa fazenda, e hoje nós fazemos isso aqui, da maneira que nós estamos conversando. Então, a primeira coisa que nós aprendemos: nós temos outras maneiras de comunicação com o nosso mercado, e maneiras extremamente eficientes e importantes, que são boas para nós e para o nosso cliente também. Então, essa foi a primeira coisa que nós aprendemos. Depois, claro, disso, de que em equipe tudo é melhor. Nós nos juntamos muito mais, nós sempre fomos uma equipe coesa e etc., mas hoje nós somos muito mais. Tá? Continuamos essas reuniões. Para você ter ideia do coronavírus, a gente tem 3 vezes por semana. Hoje, às 9 horas da manhã, nós tivemos, tá certo? A comercial, nós continuamos tendo 3 vezes por semana. Hoje, às 4 da tarde, nós temos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos: nós ficamos muito mais coesos, enquanto equipe nós produzimos muito mais. E é incrível que a gente está produzindo mais.
O mês passado nós crescemos 37%, esse ano vamos crescer uma barbaridade também. Nós estamos produzindo muito bem. Fizemos aí de lives e webinars mais de 20 mil assistentes nesses pouco mais de 2 meses, tá certo? Com profissionais extraordinários. E você veja bem, nós fazemos isso com técnicos nossos. Raramente tem técnico de uma universidade, alguma coisa fazendo isso. Por quê? Porque nós temos um grupo de técnicos extraordinários. Tá? Então, nós aprendemos isso. Agora, não adianta, o principal é o time, é a coesão, é o comprometimento, e que isso realmente já era forte na Alta e hoje é muito mais forte. Ô, Everardo, e você acha que a gente vai viajar muito menos do que a gente viajava daqui para frente? O que você acha que vai mudar aí nesse relacionamento? Acho que sim, Carlão. Acho que sim. Mas nós não vamos deixar de viajar, de visitar os amigos, de visitar clientes. Mas nós vamos ser mais eficientes nas programações, nessas coisas todas. Tem muitas vezes você não consegue visitar um amigo ou um cliente, seja o que for, e você, eu ainda vou lá, ainda vou lá. Então, já que eu não posso ir, vamos fazer aqui um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui. Tá? Mas nós vamos viajar menos, sim, até por questões de custo, de tempo. Você imagina, se eu vou atender um cliente em Campo Grande, está a 800 quilômetros daqui. Eu, de vez em quando, saio daqui e vou visitar 1 ou 2 clientes. Então, ando 800 para lá, 800 para cá. Eu posso fazer, na base, conforme for o tipo de visita, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Maravilha, querido Everardo. Obrigado pela sua participação aqui. Show de bola essa prosa nossa nesse Domingão do Carlão, nessa iniciativa aqui do Canal do Boi, e divulgar e de ter uma conversa um pouco mais intimista, uma conversa um pouco mais pessoal, uma conversa um pouco mais aberta, uma conversa franca. E eu agradeço demais a presença hoje aqui do meu amigo Everardo Carvalho. Everardo, que é um ícone do agronegócio, um ícone da inseminação artificial. Everardo, super obrigado por você ter participado aqui de peito aberto, franco, como, aliás, é o Everardo que eu aprendi a admirar esse tempo todo, viu? Ô, Carlão, foi um prazer enorme. Conversar com você é sempre agradável, que é leve, alegre e etc. Então, um abraço para você e todos os assistentes aí do seu programa. É isso aí, gente. Este é o programa Domingão do Carlão. Eu ia dizer que era o Fala Carlão, mas esse é o Domingão do Carlão, aqui no seu Canal do Boi. Muito obrigado pela sua audiência, você que esteve conosco até esse momento. Você que está vendo esse programa também, pode estar vendo esse programa no YouTube. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Se você estiver vendo a gente também através das outras redes sociais, deixa o seu like aí, curte, compartilhe com todos os seus amigos. E muito obrigado, especialmente a você, nessa audiência maciça do Canal do Boi no Brasil inteiro. Um forte abraço para todos vocês, e o programa Domingão do Carlão volta no domingo que vem. Um forte abraço!